Os mercados só falam disso, inflação. O que realmente está acontecendo? É disso que nós vamos tratar nesse vídeo. Olá, amigos investidores e investidoras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Intermentor no YouTube. Nosso muito obrigado a todos que vêm fazendo acompanhamento do nosso canal e o nosso convite àqueles que ainda não são inscritos ao canal ao fazer a subscrição. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre inflação, sobre o que está ocorrendo, quais as consequências e como que o mercado está reagindo a essa informação. Então, nesse primeiro gráfico nós relatamos desde 2005 a 2021, a inflação esperada por período, cada barrinha dessa significa um mês. Para o mês de maio, dia 12 de maio que saiu o resultado, era esperada uma inflação de 0,2 e veio 0,8, ou seja, um número bem acima do projetado, 4 vezes mais que o projetado, e o mercado não viu com bons olhos isso. Inclusive, isso é uma notícia na Bloomberg, argumentando de que as ações, os títulos do governo, eles estão pressionados frente a essa possível pressão inflacionária. Então é uma informação sim, quanto a inflação até determinado modo dentro das estimativas do mercado demonstra crescimento econômico, fora dessa projeção é que as preocupações são oriundas, e isso que faz com que exista o chamado estresse no mercado, ou seja, que as ações começam a cair, os títulos começam a se desvalorizar. Esse outro gráfico, ele relata para nós a inflação na linha branca de 3 meses, de 6 meses em laranja e de 12 meses nesse azul esverdeado. E sim, podemos perceber através desse gráfico de que as linhas estão para cima, de que estão indicando a inflação. E tem até aqui embaixo Inflation Not Transitory. Tem uma linha de pensadores, o próprio Fed, o Banco Central norte-americano, argumenta de que a inflação ela é transitória, ou seja, esse aumento dos preços, esses índices que estão vindo hoje, eles são transitórios, eles não são definitivos, eles são pontuais. Contanto, muitos analistas, investidores, por outro lado, eles não estão acreditando nessa situação. Eles argumentam de que não é transitório, de que a inflação veio para ficar. Esse gráfico apenas reforça essa teoria de que ele não é transitório. Um outro indicador para nós analisarmos como que o mercado está, o que o mercado está esperando ou a reação dele frente às novidades, frente às notícias, é o gráfico do T-Notes, é a taxa de juros dos Estados Unidos de há 10 anos. Desde o final de 2020 até agora 2021, esse número, esse percentual vem aumentando, o que confirma um crescimento econômico sim, mas também pode vir a ser uma expectativa do mercado frente à inflação, ou seja, quanto maior for esse número, mais preocupação pode ser trazida também, porque esse gráfico vai acompanhar a inflação do país. Bom, mas engana-se que apenas a situação nos Estados Unidos. Nesse gráfico, nós verificamos que em verde é a inflação dos mercados emergentes, em amarelo a zona do euro e em vermelho a zona global. Então, não é apenas os Estados Unidos que está aqui em roxo no canto direito, é todo o mundo que está passando por uma situação parecida. Mas, claro, cada mercado, cada país vai lidar com a inflação de uma forma distinta dentro das possibilidades. Mas essa vivência que está acontecendo no mercado hoje, percebe-se que não é uma situação isolada aos Estados Unidos, não é uma situação local, e sim algo global. Já aqui nós verificamos a pesquisa da inflação através do buscador, o Google. Esse é um gráfico que está indiretamente ligado ao mercado, mas está diretamente ligado à sociedade. Por que as pessoas estão buscando, querem saber mais sobre inflação? Isso é um dado curioso. Então, o termo inflação é um tema que está passando, que está saindo do mercado adentrando a sociedade. As pessoas querem saber saber mais a fundo o que é inflação, o que causa a inflação, por que está causando a inflação.
Essa é uma informação bem bacana, demonstra que as pessoas estão preocupadas e também querem saber quais as melhores alternativas, o que pode ser feito com os investimentos ou quais as consequências oriundas nos investimentos a partir desse período. Mas não é limitado apenas à sociedade. No Instituto Gráfico nós verificamos o tema inflação vem sendo mencionado nos earnings calls, ou seja, nas chamadas internas das empresas, das companhias, e também dos relatórios emitidos aos investidores. Muitas empresas já desde o final de 2020 até 2021 já estavam ou estão se preocupando em relação a esse tema. Então, elas já estavam preocupadas ou estavam sendo alertadas do que poderia vir a acontecer. E de certa forma, sim, existe uma preocupação as empresas se preocuparem quanto a isso, que justifica-se nesse gráfico, que demonstra as dívidas corporativas. Porque, ora, as empresas possuem dívidas, certo? Algumas delas, digamos que a grande maioria, não teria esse percentual para argumentar hoje. Mas qual que é o problema quando as empresas têm dívidas? Na verdade, não tem nenhum problema. O real problema é quando as empresas estão endividadas e a taxa de juros aumenta. Porque, a via de regra, todas essas dívidas que as empresas contraem, elas são atreladas à inflação ou ao indexador. Nesse caso, em branco, nós verificamos que houve uma pequena perna aqui, uma pequena perninha, uma pequena subida, que consta a uma taxa de juros média. Então, qual que é o problema? O problema é que grandes empresas alavancadas, ou seja, endividadas, considerando de que a taxa de juros está aumentando. Isso é maléfico para elas, porque elas vão ter que pagar mais por esse dinheiro. E por último, esse gráfico ele comenta o que realmente acontece nos períodos inflacionários e nos períodos normais. Nos períodos inflacionários, em verde escuro, é que as commodities e o ouro tendem a ter uma performance melhor. E já os estoques, ou seja, as ações, juntamente com as dívidas dos governos, tendem a ter um resultado não tão eficiente. E em períodos normais, já as ações e as dívidas dos governos tendem a ter uma performance melhor. Isso aqui, claro, é um dado histórico, mas normalmente funcionam assim. Quando há um período inflacionário, os investidores tendem a, digamos, redirecionar os investimentos a portos seguros. Muito nesse sentido, nós podemos citar o ouro e a prata. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Nós agradecemos a atenção de todos. Temos sim que prestar atenção no que o mercado está querendo nos dizer, nos acontecimentos. Nos próximos dias teremos maiores informações referente à inflação e ao que está acontecendo no mercado. Fiquem à vontade em fazer os comentários, em sugerir temas a serem trazidos. E o nosso muito obrigado e até a próxima.